Será que é muito mais barato viver no Paraguai do que viver no Brasil? O custo de vida é uma pergunta muito frequente de todos nós. E como que eu fiz? É lógico que eu, Marlon, reuni para você o custo de vida que eu tinha no Brasil e o custo de vida que eu tenho atualmente no Paraguai para te ajudar nessa decisão. Só que eu sempre vou falar para vocês, não deixem somente o custo de vida ser o norte para você decidir se vai imigrar ou não. Existem outras coisas que também podem influenciar na qualidade de vida, mas o dinheiro, o dinheiro. E aí, será que eu estou gastando mais? Será que eu estou economizando muita grana por estar morando aqui? Vamos lá. A moeda oficial do Paraguai é o Guarani, tá? As despesas que eu tenho dentro do Paraguai são em Guarani. Mas eu não vou ficar falando do Guarani aqui, então eu já mudei tudo para reais na data de hoje. Eu estou gravando no dia 30/1 de 2025. Então, quem quiser comparar a cotação do vídeo aí mais futuramente, pode olhar a cotação dessa data no vídeo, que o Gabriel já vai até colocar para a gente aqui. R$ 1 vale quantos Guarani? E outra coisa que é importante para a gente fazer essa comparação é: eu moro no departamento de Itapuá, na cidade, no município de Encarnação, tá? Porque aqui no Paraguai é país, departamento, município, né? No Brasil é país, estado, cidade. É assim as denominações. E lá no Brasil eu morava no Paraná. Então a gente vai comparar com os preços do Paraná, porque eles podem também ser diferentes dos preços da sua região, né? O Brasil é muito grande, isso pode mudar bastante. Então vamos lá. Vamos comparar primeiro o aluguel. E apesar de eu não pagar aluguel no Brasil, eu achei alguns imóveis bem parecidos com o imóvel que eu moro atualmente aqui no Paraguai, para a gente ter uma ideia. Eu pago atualmente aqui no Paraguai R$ 1.797,84 de aluguel, né? Lembrando que é porque eu pago em Guarani, que dá 2.400.000 Guarani, por isso que deu esse número quebrado. Lá no Brasil, em Cascavel, para mim morar num imóvel parecido com esse que eu estou, eu pagaria em média R$ 3.000. E jogando bem por baixo, que eu não sei não se com 3.000 eu achava um imóvel desse gabarito aqui, tá? Ou seja, o custo anual para mim seria de R$ 21.574 aqui no Paraguai, 36.000 no Brasil. Então isso faz com que, por eu estar no Paraguai, eu economize R$ 14.425, ok? Então o vídeo vai ficar um pouco demorado justo por isso. Eu vou falar quanto eu pago no Brasil, quanto eu pago no Paraguai, qual que seria o custo anual nos dois países e quanto eu economizo ou quanto eu pago a mais por estar no Paraguai, certo? Energia elétrica. Energia elétrica no Brasil eu tinha exatamente a mesma quantidade de eletrodomésticos e eletrônicos que eu tenho hoje aqui no Paraguai, que são 3 ar-condicionado, 2 televisões, uma cervejeira, uma máquina de lavar louça, uma máquina lava e seca de roupas, entre outras tranqueiras, que é pipoqueira, airfry, micro-ondas e coisa e tal. No Brasil, eu pagava em média R$ 445 entre o quilowatt-hora, que dava uma média de 89 centavos, mais os impostos do Paraná. Aqui no Paraguai, a minha média é de R$ 67 a conta de energia. Agora, é bom vocês entenderem que eu uso muito mais aqui no Paraguai. Por exemplo, tem um ar na minha sala que fica ligado 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a Luna dorme lá, que é meu dog, meu pet, tá? Sou pai de pet. Então eu uso muito mais ar-condicionado aqui no Paraguai do que no Brasil. No Brasil eu pagava 445, no Paraguai eu pago em média de 60, 70 reais, ficou 67 reais aí, fazendo a divisão pelos meses que eu tô aqui. Ou seja, se eu sou no Paraguai, eu gasto em média R$ 809 por ano de energia. No Brasil, eu gasto em média R$ 5.340 de energia por ano. Isso me dá, por morar no Paraguai, me dá uma economia de R$ 4.530 por ano. Água. Lá no Paraná é a Sanepar, eu pagava em média de 120 a 130, vamos botar R$ 130 entre o metro cúbico da água e o que eu gastava, mais os impostos. Aqui no Paraguai, transformando a conta de Guarani em real, eu pago R$ 29,96. Então, no Paraguai, o custo anual da minha água é de R$ 359, enquanto no Brasil, o custo anual da minha água era de R$ 1.560. Fazendo um Marlovski aqui, economizar R$ 1.200 por ano só do custo da água e esgoto. Lembrando que aqui eu não tenho esgoto, aqui é fossa, porque é um bairro novo,
tá? Então eu também não pago a parte do esgoto aqui no Brasil, eu pagava, ok? Gás de cozinha, e aqui eu fiz uma divisão por quilos, né? Já que o botijão que eu tenho aqui é de 10 quilos, não é de 13, no Brasil era de 13. A última vez que eu comprei no Brasil estava R$125, o pessoal me entregava em casa. Como eu gasto um botijão a cada 2 meses, o gasto mensal aqui no Paraguai, R$ 41,57. O gasto mensal no Brasil, R$ 62,50. O gasto anual de gás no Paraguai, R$ 498,90. O gasto anual de gás no Brasil, R$ 750. Dando uma economia de R$ 251 por ano para mim no gasto do gás. Aqui fica uma dica extra para você que vai vir morar no Paraguai, a energia é muito barata, coloque tudo elétrico, mas eu trouxe fogão, eu trouxe muita coisa lá do Brasil na mudança, mas no próximo eu vou enfiar muita coisa elétrica ali, porque a energia é muito barata, então coloque tudo elétrico. Internet e telefonia. No Brasil, para mim ter uma internet de 1 GB, eu não tinha telefone, porque telefone é muito coisa de 1930, eu pagava num plano da Claro R$ 220 por mês. Aqui no Paraguai, eu pago R$ 149,82 por mês, só que aqui não tem planos maiores que 600 mega. A internet aqui é bem tranquila, estável e muito boa. Todo esse trabalho que vocês veem que eu faço remoto aqui é por ela, ok? Apesar de que eu tenho uma Starlink ali resguardada para caso caia a internet, né, que eu não posso parar de trabalhar, porque aqui o chicote estrala também, todo mundo tem que trabalhar, tanto no Brasil quanto no Paraguai, só que no Brasil o pessoal não anda querendo muito, mas vamos lá, o custo no Paraguai para mim ter internet é de R$ 1.797, o custo do Brasil é de R$ 2.640, dando uma economia para os meus bolsos de R$ 842. Supermercado. E apesar de que em muitos vídeos eu falei que o supermercado era meio que igual o preço do Brasil, eu me enganei. Por quê? O que acontece? Eu dou dinheiro para a patroa no começo do mês e falo assim, ó, você se vira com as contas de casa. Então tem umas contas de casa que eu nem fazia ideia que eram esses preços que eu estou passando para vocês. E aí ela foi me passando, falando, olha só, aqui tá mais barato. Eu gastava no Brasil, em média, R$ 2.700 por mês de mercado. Até porque, assim, a gente tem uma vida legal, a gente come um chips, come uma carne boa e tal, entendeu? Né? Não dá para comprar ainda a picanha do Lula, mas a gente sempre come bem. 2 pessoas, R$ 2.700 de mercado, né? Aqui no Paraguai, a gente está gastando 1.797 na média dos últimos 5 meses aí que a gente está aqui dentro do Paraguai. Ou seja, no Paraguai, anualmente, eu gasto R$ 21.500 de supermercado e no Brasil, R$ 32.400. Isso me dá uma economia de R$ 10.825. Combustível. Combustível, o que eu fiz? Eu fiz uma média. Eu gasto 2 tanques por mês de combustível, quando eu não viajo muito entre Brasil e Paraguai, ida e volta. Quando eu fico só na cidade, então daria mais ou menos um custo de 60 litros mês, que é mais ou menos o tanto que eu ando, tanto no Brasil quanto aqui no Paraguai. Só que aí nós temos a diferença do preço da gasolina, ok? E aí, aqui ó, eu gasto mais ou menos por mês R$ 330,40 de gasolina no Paraguai. No Brasil, a mesma quantidade de litragem daria R$ 469. Ou seja, no ano aqui no Paraguai eu gasto R$ 3.964 e no Brasil eu gasto R$ 5.628. Por eu estar no Paraguai, economizo R$ 1.663, tá? O que é interessante aqui? O próximo item, vocês vão entender por quê. Que é a locomoção. É lógico que eu coloquei os impostos do meu veículo. Eu tenho um Arizo 6 Pro, quase 0 quilômetro, e eu fiz o quê? Eu coloquei todos os impostos que eu pago no ano desse carro aí no Paraná, no Brasil, com os impostos que um veículo de mesmo nível pagaria aqui no Paraguai. E aqui o bicho pega. Porque no Brasil, dividido por mês, o IPVA, tudo que precisa pagar ali, o licenciamento daria R$ 391,67. No Paraguai, os impostos similares, né, condizentes com isso, daria R$ 18,73. Então, no Paraguai, se eu tivesse um carro igual ao meu, eu gastaria R$ 224 por ano de imposto,
No Brasil, R$ 4.700 de imposto para manter esse carro rodando. Por eu estar no Paraguai, quando eu trocar o carro, que será logo, tomara Deus, eu vou economizar R$ 4.475,27. E por que eu falei para a gente prestar atenção nisso? Porque só o IPVA e o licenciamento do meu veículo vão me dar no próximo ano todo o combustível que eu uso no ano inteiro e mais uma troca de pneu e mais o imposto. Então, só o imposto do Brasil, aqui no Paraguai, pagaria todo o combustível que eu uso durante o ano, uma troca de pneu e mais o imposto do carro. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Vamos agora para a saúde. Para quem não usa o SUS e acha que o SUS é de graça, pelo amor de Deus. Aqui, galera, o que eu fiz? Eu tinha um plano de saúde Unimed, ainda tenho, não cancelei, a nível Paraná. Né? Aquele participativo de 50%, de tudo eu tenho que ir lá e calçar um pouco, pagar um pouco, etc. e tal, tá? Só para mim. Eu, Marlon, tenho 39 anos, ok? Lá no Brasil eu pago R$ 478. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um plano de saúde para mim e para a patroa, para a Jéssica, aqui no Paraguai. Unimed. Só que aqui não é participativo, aqui eles cobrem tudão. Aqui não é só nível estado, aqui cobre a nível país. E se eu viajar, ele cobre até $20 mil se precisar de alguma coisa de plano de saúde. Aqui, para mim, ó, lá no Brasil, R$ 478 só para mim. Participativo. Aqui, R$ 363 para mim e para Jéssica. E daí é lógico que para deixar isso mais justo, eu cortei no meio. Então, de R$ 478 no Brasil, eu aqui pago R$ 181,85. O meu custo de plano de saúde no Paraguai, R$ 2.182 por ano. No Brasil, R$ 5.736 por ano. Por eu morar no Paraguai, R$ 3.553 de economia. Show? Lazer e entretenimento. O que eu fiz aqui para conseguir fazer uma comparação? Pelo menos uma vez por semana, eu e a patroa vamos comer algo fora. Uma pizzaria, uma churrascaria ou coisas desse tipo. Então eu coloquei aqui uma saída uma vez por semana para gastar mais ou menos R$ 250 o casal, para ir jantar fora ou fazer. A gente sabe que gasta mais, hein? Coloquei 250 porque eu tô sendo bonzinho com o Brasil aí, porque senão vocês vão perder muito feio, tá? Então, uma vez por semana daria R$ 1.000 no mês aí no Brasil para mim sair jantar com a patroa uma vez na semana, isso que a gente não tem filho, tá? Aqui no Paraguai, a gente gasta mais ou menos 250 mil, só que daí Guarani, que dá algo em torno de R$ 187, tá? Então, vezes 4, lazer e entretenimento na minha tabela no Brasil, R$ 1.000 por mês. No Paraguai, R$ 749 por mês e 12 centavos. Então, no ano eu gasto 8.989, poxa vida, R$ 9.000 com lazer e entretenimento, né? E R$ 12.000 no Brasil, a mesma coisa, dando uma economia para mim de R$ 3.000 por ano. O que mais eu somei aqui? Eu somei mais uma única taxa. Vocês vão ver que aqui eu não falei, Marlon, mas você não falou disso, não falou daquilo. Pessoal, eu coloquei custos que eu acho que a maioria das pessoas tem. E esses custos podem mudar. Vocês podem também fazer uma regra de 3 para ter uma noção, tá? Eu coloquei mais um custo aqui, tá? Que para mim fazia sentido colocar, que é o banho e tosa da Luna, do meu cachorro, tá? Que no Brasil eu pagava mais ou menos R$ 200 entre o pessoal vir buscar ela em casa, levar, dar banho, fazer uma tosa higiênica e me devolver ela lá em casa. 2 banhos por mês, R$ 400, ok? Aqui no Paraguai, o que acontece? Aqui no Paraguai, eles me cobram algo em torno de 60 mil Guarani, que dá, assim, R$ 45, que é eles virem buscar em casa, dar banho, fazer a tosa higiênica e me devolver. É sério isso, tá? Vocês vão ver lá na tabela. Então, no mês, eu gasto R$ 89,90 com a Luna entre os 2 banhos para ela. É claro que aqui ela acaba tomando mais banhos, mas na tabela eu deixei só 2, para ser igual aos mesmos 2 banhos lá do Brasil,
que daí a gente aguentava ela fedida mais tempo, porque era 200 pau um banho, meu irmão. Então não tinha como, certo? Isso dá um custo aqui no Paraguai de R$ 1.078 anual para os banhos da Luna e R$ 4.800 anual, né, se fosse lá no Brasil, uma economia para os meus bolsos de R$ 3.721, tá bom? Marlon, mais uma vez, tem custos que eu não coloquei aqui, porque eu acho que não faz sentido, porque nem todo mundo gasta com as mesmas coisas. Eu coloquei os custos que eu tinha ali, como saber falar para vocês claramente, né? Então, Marlon, mas e colégio para os filhos? Marlon, então tem coisas assim que eu não vou saber responder. Coloquei o que realmente eu pago aqui e o que eu sei é o valor correto. Mas agora, Gabriel, ache aquele barulho de soem os tambores para a gente saber quanto que eu economizo só nisso aqui, porque lógico eu tenho outros gastos para viver, né? Entre comprar coisas, etc. e tal. Soem os tambores para a gente saber quanto que eu economizo por ano só nisso aqui, por não morar no Brasil e morar no Paraguai. E R$48.500 eu economizo nestas coisas que eu falei para vocês por morar no Paraguai. Mas aí tem uma outra beleza do negócio, é que no Paraguai, com R$50 mil, eu compro um lote à vista. E não é um lote ruim, não, tá? Ou seja, no Brasil, eu gasto R$111 mil por ano para sobreviver. No Paraguai, R$63 mil por ano. E aí agora, vamos pensar sobre esses números que eu te falei. Você está entendendo por que você anda de carro velho? Por que você não compra terreno? Por que você não constrói? Porque esses valores é porque você paga para mais um monte de gente que não trabalha no Brasil. Porque o imposto é um absurdo, então você tem que pagar as viagens da Janja, você tem que pagar a má administração desse governo. O que acontece? Quando a gente fala de Estado mínimo, é isso aqui. Quando a gente fala de foda-se o SUS, porque eu pago um plano de saúde, eu economizo 50 mil. Eu pagando um plano de saúde que vai me atender muito melhor que o SUS, morando em outro país, eu ainda economizo 50 pau. E olha que eu sou pobre, comparado com o que muita gente gasta aí, quem tem filho, entre outras coisas. Entendeu? Agora, se você também quer economizar e você está com dúvidas sobre os custos da empresa, siga o nosso canal aqui no YouTube, que eu vou fazer a mesma tabela agora comparando os custos empresariais para a semana que vem. Mas, se você quer fazer seu documento para imigrar para o Paraguai, com um escritório binacional, puta que chique, né? Binacional, caralho, que tem escritório no Brasil, escritório no Paraguai, que vai fazer com garantia, dentro da lei, o teu processo de imigração, para você chegar à tua cédula de identidade e vir para cá economizar igual eu estou fazendo, ter uma qualidade de vida melhor, morar num lugar mais seguro, você vai entrar lá em guiaparaguai.com e vai falar com o meu time e vai vir para cá, porque eu garanto para você que em poucos meses morando aqui, você já pagou a documentação que eu cobrei de você. E você ainda fez um amigo que é o Marlon aqui, que vai te ajudar nesse processo. Show de bola? Espero que o vídeo tenha ajudado. Mais uma vez, curta, compartilha, envia para aquele teu amigo que acha que você é maluco porque está falando em vir morar no Paraguai, entendeu? E também siga a gente lá no TikTok, que tem gente ainda que não tem TikTok, mas tem muita coisa legal no nosso material lá. Um abraço.